Será que nós estamos entrando em um crash econômico global, ou seja, economias do mundo inteiro simultaneamente entrando em uma crise, uma forte crise, num momento extremamente desafiador? Afinal de contas, hoje a gente conseguiu sentir um gostinho disso e pode ser que isso aqui seja algum sinal de que a gente vai passar por um problema dentro em breve. Bolsas do mundo inteiro fechando no negativo, fechando no vermelho e algumas bolsas fechando até com recorde histórico de queda. Empresas perdendo trilhões de dólares de valor de mercado. A gente não está falando de qualquer empresa, não. A gente está falando de empresas magníficas, como elas são chamadas. Das grandes, das gigantes empresas, principalmente do setor de tecnologia, fechando com quedas absurdas. Bitcoin e criptomoedas fechando também no negativo. Ou seja, sinais de que alguma coisa muito estranha está acontecendo ou vai acontecer no futuro e a gente precisa estar atento a esses sinais e se preparar para esse momento. Afinal de contas, o que gerou todo esse alvoroço nas economias, nos mercados, no mundo inteiro? E principalmente, como é que isso impacta diretamente na nossa mesa? Então fica comigo até o final do nosso bate-papo para você ter acesso a todas essas informações. Cara, não sai no meio do caminho não, porque eu vou trazer muitas informações e você precisa se preparar para o que vem pela frente. Mas antes de entrar a fundo aqui no nosso bate-papo, vou fazer como eu faço sempre, eu vou pedir para você o seu like logo aqui no início. Você que já conhece o nosso trabalho, já deixou o seu like antes mesmo do conteúdo começar, na verdade? Agora, se você caiu de paraquedas aqui no nosso canal, calma, aguarda e acompanha o conteúdo até o final. Se você perceber que esse conteúdo agregou algum valor para você, aí sim faz sentido você deixar o seu like e aproveite para se inscrever aqui no nosso canal também, conferir a sua inscrição e também ativar o sininho para receber as notificações. Toda vez que a gente trouxer uma novidade, um conteúdo novo, você vai ser notificado pelo YouTube. Bom, meus amigos, hoje a gente acordou com a informação de que os mercados asiáticos fecharam com uma forte queda. Ou seja, enquanto que a gente está dormindo aqui no Ocidente, lá no Oriente, está todo mundo trabalhando, as bolsas estão funcionando e quando a gente acordou aqui, foi exatamente no momento que as bolsas asiáticas fecharam e a gente já acordou com as informações que o negócio estava esquisito lá por conta de algumas questões que estão acontecendo na nossa economia, no mundo e também alguns cenários de uma possível guerra entre Israel e o Hezbollah. Tudo isso atrelado a uma possível recessão também dos Estados Unidos e uma recessão americana nesse momento. Cara, bota pressão no mundo inteiro e os investidores, nesse momento, estão mais avessos aos riscos. Então, empresas de tecnologia, como Nvidia, Apple, estão perdendo muito dinheiro, estão perdendo aqui muito valor de mercado nesse momento e os investidores estão alocando seus investimentos em mercados mais seguros. E uma outra notícia importante que saiu na semana passada é que o Banco Central do Japão, eles aumentaram a sua taxa de juros muito acima da projeção, ou seja, historicamente, a taxa de juros no Japão é negativa. Nesse momento, a taxa de juros está indo lá para cima e os investidores, principalmente os japoneses, estão migrando seus investimentos de empresas, principalmente aqui a Nvidia, como a gente acabou de falar, a Apple, e estão emprestando seu dinheiro para o governo japonês com uma forma de proteger o seu dinheiro de um possível problema que a gente possa ter no futuro. Problema de quê, Josué? Eu acabei de falar. De uma guerra com uma possível proporção mundial, começando aqui entre Israel e o Hezbollah, lá na Síria, e também uma possível recessão nos Estados Unidos. E no final a gente vai entender como tudo isso já está impactando na nossa economia e pode impactar ainda mais no futuro. Bom, a gente foi acordado no dia de hoje com a informação de que o bicho estava pegando na Ásia, ou seja, enquanto lá tá de dia, a gente aqui tá dormindo, então o bicho estava pegando lá enquanto que a gente estava dormindo. Quando a gente acordou, a gente percebeu que, cara, tinha alguma coisa muito esquisita acontecendo porque os índices na Ásia despencaram, desabaram, as bolsas derreteram, principalmente no Japão, que teve que acionar o circuit break, ou seja, um mecanismo para pausar, para travar as negociações, onde ninguém nem vende e nem compra nenhum tipo de ação, não faz nenhum investimento, porque a bolsa do Japão caiu drasticamente. Olha só, caos nos mercados. A Ásia desaba em cadeia e bolsa do Japão afunda 12,4%. Pior sessão desde 1987, meu amigo. E qual tem sido o motivo de toda essa queda drástica lá na Ásia, hein? Bom, eles estão falando aqui que os mercados repercutiram os dados de emprego nos Estados Unidos que mostraram que o país caminha para uma recessão. Ou seja, na semana passada,
os Estados Unidos divulgaram alguns indicadores econômicos. Esses indicadores não foram nada bons. O desemprego continua alto, a taxa de juros continua alta nos Estados Unidos. Teve a reunião do Fed na semana passada e não teve corte na taxa de juros, porque a inflação também nos Estados Unidos continua num patamar que não é aceitável para os investidores. E aliado a todo esse temor nos Estados Unidos, o Banco Central japonês reajustou a sua taxa de juros, colocando para cima. Olha só, nos últimos 5 anos, a taxa de juros do Japão era uma taxa de juros negativa. Pois é, menos 0,10% nos últimos 5 anos. A partir de março de 2024, essa taxa de juros foi para 0,10%. E agora, na última semana, saiu de 0,10% para 0,25%, ou seja, uma taxa de juros acima da meta, que a projeção era para continuar aqui em 0,10% positivo, e foi para 0,25%. A partir dessa nova taxa de juros, esses investidores estão migrando esse dinheiro das empresas para emprestar esse dinheiro para o governo japonês. E seguindo esse mesmo caminho da Ásia, Wall Street despenca em meio a temores sobre Estados Unidos estar num período que pode estar entrando em uma recessão. E se isso acontecer, meu amigo, o mundo inteiro vai passar por problemas, principalmente o nosso país, que tem aumentado a sua dívida, tem feito cada vez mais dívida, e a nossa dívida, cara, já está nas alturas e os juros já estão nas alturas. Isso pode desencadear um problema sério aqui no nosso país. A gente vai falar sobre isso mais pra frente. Nessa outra matéria que saiu aqui no InfoMoney, 7 magníficas devem perder 900 bilhões de reais em valor, com a Apple e a Nvidia na liderança. Aqui no Brasil também não foi diferente, porque o Ibovespa iniciou o dia na casa dos 125.850 pontos. Assim que abriu, já caiu lá para 123 mil pontos. E ao longo do dia foi se recuperando, mas não o suficiente para conseguir fechar no 0 a 0 ou no positivo. Fechamos aqui com a queda de 0,46 pontos. As quedas maiores foram para as empresas que estão mais expostas ao risco, ou seja, os investidores que estão enxergando as tensões no mundo inteiro e na economia global, eles estão menos apetitosos ao risco no dia de hoje. Bom, a gente trouxe as informações de uma possível recessão nos Estados Unidos e como que o mercado asiático encarou essa possível recessão, de acordo com os indicadores. As bolsas no mundo inteiro fecharam em queda, mas não é só por conta dos indicadores econômicos dos Estados Unidos. É por conta de uma possível guerra de proporção mundial que está próxima aqui de acontecer, cara. Que está sendo startada entre Israel e o Líbano, ou o pessoal lá do Hezbollah. Israel bombardeou a Síria, matando o líder do Hamas e 2 príncipes muito importantes lá do Hezbollah, e a Síria prometeu vingança. E as embaixadas do mundo inteiro emitiram alerta para os seus cidadãos, né, que estão morando na Síria nesse momento, falando assim, olha galera, sai fora daí, porque a Síria não está mais segura, o bicho pode pegar a qualquer momento. Estados Unidos, Reino Unido e França pedem que seus cidadãos deixem o Líbano o quanto antes. A região está em alerta máximo, depois que o Irã jurou vingança contra Israel, a quem culpa pelo assassinato do líder político do Hamas. O Brasil também fez a mesma coisa. A Embaixada do Brasil no Líbano pede que os brasileiros deixem o país. Recomendação é para que brasileiros também não viajem para o país, ou seja, para o Líbano. E a gente sabe, se atacarem Israel, os Estados Unidos podem entrar nessa jogada, a Rússia pode entrar para proteger o Líbano, a China pode entrar, e aí esse negócio começa a se escalar. E a gente está num momento extremamente perigoso. E o que é que isso pode gerar para o nosso país, meus amigos? Vamos entender aqui como que isso impacta na nossa mesa. Se acontece uma guerra nesse momento, o que vai acontecer? Naturalmente, o preço do dólar vai lá nas alturas. Isso impacta e muito a nossa economia. Se a gente for analisar, olhar lá para trás, para tentar entender o que pode acontecer no futuro aqui no nosso país, aconteceu algo bem parecido lá em 1967, que foi a Guerra dos 6 Dias, entre Israel e os muçulmanos. E como os muçulmanos são os principais produtores de petróleo no mundo, eles colocaram o preço do barril do petróleo lá em cima, gerando uma grande crise econômica mundial. E o Brasil, que estava voando nessa época, com muito dinheiro de fora, com muito dinheiro emprestado, principalmente o nosso governo desenvolvendo as obras, tudo que precisava aqui para a nossa economia, era o governo que estava de frente. Cara, essa fonte secou, o dinheiro secou, porque os investidores não estavam mais emprestando dinheiro para o Brasil. A gente ficou com uma dívida gigantesca, uma dívida em dólar, o dólar foi lá para
cima e a gente entrou lá na década de 80, cara, como a década perdida, porque a inflação foi lá para as alturas. E a gente está passando por um período muito parecido do que aconteceu lá em 1967. E se eu fosse apostar em alguma coisa nesse momento para o futuro, eu apostaria em uma inflação mais alta, porque o nosso governo tem gastado descontroladamente. A nossa dívida de um ano para o outro aumentou mais de R$1 trilhão, meu amigo. O dólar alto pressiona a nossa dívida a ficar mais alta ainda. A nossa dívida alta pressiona a inflação, pressiona a taxa de juros. Até porque num cenário de incertezas como esse, e com um governo que não faz a menor ideia do que fazer nem num momento positivo, imagina num momento negativo, cara, isso aqui vai gerar um ambiente extremamente complicado para a nossa economia nos próximos anos. Se eu fosse você, eu procuraria ativos que protegessem o seu investimento, o seu patrimônio nesse momento. Bom, meus amigos, já trouxe algumas informações aqui no nosso bate-papo de hoje. Todo mundo já sabe que a nossa conversa não finaliza quando o vídeo acaba. Na realidade, eu só dei o start, a gente vai dar prosseguimento à nossa conversa aqui embaixo no campo dos comentários. Deixa a sua mensagem, eu quero saber o que você acha disso tudo. É muito importante a sua participação para a gente entender o seu ponto de vista diante de tudo isso que está acontecendo no nosso país e no mundo. É importante também você compartilhar esse conteúdo com mais pessoas, se você acredita que esse conteúdo precisa ser consumido por outras pessoas. Então me ajuda compartilhando aqui no grupo do WhatsApp, no grupo dos amigos, espalha para todo mundo esse conteúdo aqui. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreva aqui no nosso canal também. Eu me chamo Josué Aragão, um grande abraço e a gente se vê agora no nosso próximo bate-papo.